que hoje nós já vamos entrar na terceira porta de restauração da nossa vida. O texto que nós estamos utilizando é Neemias capítulo 2, versículo 17, e Neemias capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4. Então, vamos ler Neemias 2,17. Então eu lhes disse: vocês estão vendo a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nesta situação vergonhosa. Esta foi uma declaração feita por Neemias quando ele toma a decisão, autorizado pelo rei que ele servia. Ele foi autorizado a voltar para Jerusalém para reconstruir os muros de Jerusalém, uma cidade que estava completamente desprotegida. Estando na reconstrução dos muros, lá em Neemias, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4, nós temos o seguinte: quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o restante dos nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que nenhuma brecha restava nele, embora até então as portas ainda não tivessem sido colocadas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal, por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando uma grande obra, um grande projeto, e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, e em todas elas dei-lhes a mesma resposta. Deus começa um processo de restauração na nossa vida, mas Ele não faz isso sozinho. Ele vai trabalhar conosco. Ele não trabalha em nós, Ele trabalha conosco. E se tem algo que o inimigo vai tentar, é nos distrair. Quando Neemias estava reconstruindo os muros, quando Neemias estava restaurando as portas de Jerusalém, esses 3 inimigos, Sambalate, Tobias e Gesem, que eram os líderes de outros povos inimigos que estavam ao redor de Jerusalém e que já tinham atacado Jerusalém muitas vezes, eles eram os responsáveis, inclusive, de parte da queda dos muros ali. Eles tentaram distrair. E o inimigo, ele nunca vem com, ele nunca virá com um convite que nos amedronte. Ele nunca virá com um convite que vai nos colocar medo ou receio. Ele sempre virá com um convite agradável. Fala para a pessoa que está do seu lado: Satanás, ele é bem agradável na hora do convite, mas ele é muito desagradável depois que você aceita o convite. Ele vai ser muito agradável para te capturar e para distrair você, tirar o seu coração do foco. E quando ele consegue isso, então, ele vai se mostrar verdadeiramente quem ele é. Neemias, com o discernimento do Espírito Santo, o Espírito Santo estava conduzindo Neemias na reconstrução dos muros. Ele faz uma declaração: o porquê eu iria até vocês, se eu estou fazendo uma grande obra? Eu estou muito ocupado, eu não vou descer. Porque Neemias sabia que eles tramavam o mal. Nós vamos ter o discernimento do Espírito para mostrar quando os nossos inimigos estão tramando mal contra nós, quando nós buscarmos um relacionamento com o Espírito. Não há discernimento sem relacionamento. Fala comigo: não há discernimento sem relacionamento. Então eu preciso desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo para que eu não pare na reconstrução dos meus muros e nem tampouco na restauração das portas da minha vida. Sem o Espírito Santo nada será possível. Deixa eu falar uma coisa para você: você não é capaz de nada. Eu não sou capaz de nada. Se há alguma coisa boa em nós, é aquilo que é produzido pelo Espírito Santo. Você não é capaz de amar,
Você não é capaz de ter alegria e manifestar alegria. Você não é capaz de ser manso. Eu não sou capaz de ter paciência. Eu não sou capaz de ser benigna e nem tampouco ser longânima. Muito pelo contrário, o meu temperamento e a minha personalidade, se alguém pisar no meu calo ou pisar no meu pala, né? Como os gaúchos falam, se alguém pisar no meu pala, vai se ver comigo. Eu e você não somos capazes de manifestar os frutos de Deus, as características do Pai, a não ser pela manifestação do Espírito Santo. Pastora, você está falando que nós somos incapazes? Sim, a sua natureza caída, a sua natureza humana é incapaz de produzir frutos para Deus. Mas quando nós não reconhecemos isso, nós tentamos reconstruir os nossos muros e tentamos restaurar as nossas portas com a força do nosso braço, com o nosso conhecimento, com o nosso pensamento positivo, com a nossa decisão. Agora eu decidi, essa área da minha vida vai estar fechada, essa área da minha vida vai estar resolvida, porque eu sou homem. Tem homem aqui? Não. Eu sou homem, então eu sou capaz. Você não é capaz de nada, a não ser pela ação do Espírito Santo de Deus. A única coisa que nós somos capazes é encontrar os caminhos do nosso próprio coração. E os caminhos do nosso próprio coração são enganosos. Olha para quem está do seu lado e diz: teu coração é enganoso. É mais corrupto do que você possa imaginar. Mas esse coração faz parte de uma natureza caída. Agora, você nasceu de novo em Cristo Jesus. Você nasceu de novo em Cristo Jesus, amém? E se você nasceu de novo em Cristo Jesus, o Espírito Santo está habitando dentro de você. Então, restauração de portas não tem a ver com você. Restauração de portas tem a ver com uma parceria sua na decisão e do Espírito Santo na execução. Você decide e o Espírito Santo te capacita a restaurar as portas da sua vida. Na semana passada nós falamos sobre 2 portas. A primeira porta, quem lembra? Teve alguém aqui de semana passada? Qual foi a primeira porta? Porta das ovelhas. E a porta das ovelhas representa a nossa salvação. A segunda porta foi a porta dos peixes. E a porta dos peixes representa o quê? Testemunho e missão. Olha para o irmão e fala assim: irmãozinho querido, receba, celebre e reparta. Porque se você não repartir, você esquece o que você recebeu. Sabe o segredo para você não esquecer o que você ouviu semana passada? É você sair daqui e já repartir o que você recebeu. E tornar parte da sua vida, tornar parte do seu dia a dia aquilo que você recebeu. Porque isso vai enraizando dentro de você e você não esquece mais. Então a porta das ovelhas é a porta da salvação. Entramos por Cristo Jesus, que é a porta, amém? Entramos. A porta dos peixes representa o nosso testemunho e a nossa missão. Hoje nós vamos estar falando sobre a terceira porta, que é a porta velha. Ou algumas versões chamam de porta antiga. Essa porta, ela representa a fidelidade da palavra e o retorno a práticas antigas. Neemias capítulo 3, versículo 6 diz: a porta velha foi consertada por Joiada, filho de Passeia, e Messulão, filho de Bezodias. Então 2 homens ficaram responsáveis por restaurar a porta velha. A porta velha representa a nossa fidelidade à palavra de Deus, a nossa fidelidade aos princípios da palavra de Deus. Estes 2 homens que ficaram responsáveis se chamavam Joiada e Mesulão. Joiada significa o Senhor conhece. Fala comigo: o Senhor conhece
os caminhos e as práticas antigas que eu preciso restaurar. Mas também foram restauradas por Mesulão. E Mesulão significa amigo reconciliado. Amigo reconciliado. Então, quando eu parto para a restauração da porta antiga, ou a porta velha, eu estou me dispondo a cumprir e a obedecer os princípios da palavra de Deus. E quando eu cumpro os princípios da palavra de Deus, eu agora passo a me desviar dos maus caminhos e eu começo a endireitar as minhas veredas. A palavra de Deus nos chama a endireitarmos as nossas veredas. Jeremias, capítulo 6, versículo 16. Parem nos caminhos e olhem. Perguntem pelos caminhos antigos, pelo bom caminho, andem por ele e vocês acharão descanso para as suas almas. Onde haverá descanso? Nos caminhos que foram pavimentados pelo nosso Deus, mesmo antes do nosso nascimento. Deus já pavimentou um caminho para você e para a sua família. Deus já pavimentou um caminho para os seus netos, bisnetos, até 1000 gerações. Mas você precisa olhar para os caminhos que você está trilhando e ver dentro destes caminhos o que são os caminhos, as decisões que você está tomando, ver dentro destas decisões quais são as decisões que não estão de acordo com as sinalizações da rota de Deus. As sinalizações da rota de Deus são os princípios da palavra de Deus para a sua vida, para a minha vida e para a nossa descendência. Retornar aos antigos caminhos é retornar aos fundamentos rudimentares da nossa fé. Talvez muitos de nós, e como eu já caminho com Jesus há 47 anos, e desses 47 anos, muitos caminhos já foram endireitados. Porém, diariamente eu preciso orar e falar: Senhor, Espírito Santo, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Para que eu preciso pedir? Porque o meu coração e os meus olhos espirituais nem sempre estão tão alinhados com o céu, nem sempre tão alinhados com a palavra de Deus, para eu ter certeza que todas as decisões que tomei estão me levando pelo caminho preparado pelo Senhor. Mas Deus tem uma avenida pavimentada para você dentro dos princípios. Deus tem uma avenida pavimentada para o seu casamento, para a escolha do seu namorado, para a escolha do seu marido, para a escolha da sua esposa. Deus tem um caminho pavimentado para a abertura da sua empresa. Deus tem um caminho pavimentado para a construção da sua casa. Já está tudo pavimentado. Deus tem um caminho pavimentado para o seu ministério. Mas nós precisamos restaurar essa porta antiga. E a palavra de Deus diz que nós não devemos ser conduzidos pelos nossos próprios pensamentos, porque os nossos pensamentos é o resultado de um sistema de crença que foi sendo construído desde o nosso nascimento. E nem tudo que foi depositado no nosso sistema de crença está de acordo com os princípios da palavra de Deus. E por não estar de acordo com os princípios da palavra de Deus, ela vai se misturando com os princípios a partir do momento que eu os conheço. E às vezes eu tenho a impressão de que aquilo que meus pais faziam estava certo. Às vezes eu tenho a impressão que se eu seguir o conselho do fulano, o conselho do Beltrano com relação a uma empresa, com relação a uma construção, com relação ao meu casamento, vai estar tudo certo. Não, consertar as veredas tem a ver com a palavra de Deus. Consertar as veredas tem a ver com aplicar a palavra de Deus em cada área da sua vida. E estar decidido a se converter dos maus caminhos. Porque eu peço para que o Espírito Santo sonde o meu coração. Ele sonda e ele mostra: olha, este caminho é um caminho de morte, parece um caminho de vida. E a palavra de Deus diz que há caminhos que para o homem parecem perfeitos, mas o final dele é a morte.
E estamos caminhando por alguns lugares, achando que este caminho vai nos levar ao nosso destino, ao destino de bênção que o Senhor tem para nós. Mas nós pegamos um atalho, e esse atalho vai nos levar para um caminho de morte. Olha para o seu irmão e diz: o Espírito Santo está aqui, para, em parceria com você, restaurar valores antigos que foram negligenciados. Você acredita nisso que seu irmão falou? O Espírito Santo está aqui em parceria com você. Ele pode contar com você para restaurar o que foi negligenciado: santidade, fidelidade, oração, comunhão. Quais princípios antigos você precisa restaurar para que a sua fé esteja firme em Deus e os seus caminhos te conduzam para um lugar de vida? Vida. Vida abundante aqui e vida eterna quando partir para a eternidade. Porque é isso que Cristo conquistou na cruz para nós. Vida eterna, mas também vida abundante. Vida nos seus relacionamentos, vida na sua vida financeira, vida na sua saúde física, emocional. Quais princípios antigos precisam ser restaurados para que a sua fé volte a estar firme em Cristo? Agora nós vamos para a quarta porta. A primeira porta, que é a terceira porta, que é a porta velha, essa que nós estamos falando, nos leva a sondar e retornar aos caminhos antigos. E quando nós decidimos retornar aos caminhos antigos, nós vamos para o vale. E aí nós vamos para a quarta porta, que é a porta do vale. A porta do vale é a porta que representa quebrantamento, humildade e dependência. Não existe transformação e não existe restauração de nenhuma área da nossa vida se não houver quebrantamento, humildade, que nos leve à dependência 100% de Deus. Aqui, as estruturas de orgulho precisam ser dinamitadas. Você já teve alguma situação na sua vida que percebeu que Deus estava dinamitando a sua estrutura de orgulho? Quem já teve como eu, que pode assim reconhecer que... E que você sabia que era Deus que estava fazendo? Você sabia que era Deus, que aquela situação era Deus. Não era o diabo, não era o inimigo, não era sua sogra, não era sua mãe. Mas você sabia que era Deus que estava permitindo aquela situação. Deus estava te levando a entender que você precisava passar pelo vale da humildade e da dependência. É o lugar onde nós aprendemos a confiar em Deus. Salmo capítulo 23, versículo 4 diz assim: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Acho interessante que os legendários, eles são convidados para subir a montanha. Onde estão os legendários aqui? Nossa, diminuiu o barulho, hein? Está meio fraquinho esse arru aí. Acho que foi por conta das 24 horas de oração, né? Lá dos Sentinelas do Fogo, né, pastor? Que a voz ficou baixinha. Por falar nisso, quero agradecer a oração dos homens que estiveram lá, orando por esta casa, orando por todos nós. E especialmente eu sei que vocês oraram pelo tempo que eu estava em Curitiba para ministrar num congresso. E com certeza fez toda a diferença o clamor e a intercessão de vocês aqui. Será que legendários, e estou falando de legendários porque legendários é um ministério extraordinário que Deus levantou neste tempo para restaurar a hombridade e a masculinidade dos sacerdotes desse tempo? Será que ele teria tanta gente desejoso a fazer o legendário se convidasse, ao invés de subir a montanha, descer o vale? Vamos descer o vale, Saulo? Será que desceria o vale? Será que os homens iriam animados para descer para o vale?
A questão é que não tem como subir a montanha se não passar pelo vale. Não tem como subir a montanha se não passar pelo vale. Nós queremos sim estar em alta em Deus. Nós queremos sim estar exercendo essa autoridade que o Senhor disse que nós temos. Foi nos dado a autoridade. Foi nos dado poder, e este poder é do Espírito Santo. Então nós queremos nos ver, perceber nesse lugar que realmente nós já estamos assentados nas regiões, não nas religiões, mas nas regiões celestiais, exercendo a nossa autoridade. Mas nós não queremos descer no vale da humilhação. Nós queremos receber Cristo como Senhor e Salvador, se encher do Espírito Santo, e aí agora eu estou cheio do Espírito Santo, e agora diabo sai da minha frente, problema sai da minha frente, inimigo sai da minha frente, porque agora eu estou cheia do poder do Espírito Santo. Não é assim. Fala para o seu irmão, não é assim. Você vai precisar passar pela porta do vale, porque antes da glorificação tem a crucificação. Antes da glorificação, tem a crucificação. Na porta do vale, nós vamos encontrar João capítulo 18, versículo 1, onde Jesus atravessa o vale do Cedron para ir ao Getsemane. Jesus sai pela porta do vale. E o que Jesus foi fazer no Getsemane? Quem lembra o que Jesus foi fazer no Getsemane? Jesus foi para o Getsemane para se entregar à cruz, porque Jesus não se entregou no Monte Caveira. No Monte Caveira foi executado, mas ele se entregou no Getsemane, naquela noite aonde ele os seus poros gotejavam gotas de sangue, porque as suas veias e as suas artérias estouraram por baixo da sua pele. O nível de angústia, o nível de aflição foi tão profundo, que ele disse: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. E muitas pessoas acham que essa declaração tem a ver com Jesus dizendo: Deus, não me leva para a cruz não, eu não vou aguentar esse negócio. Ele estava dizendo assim: Senhor, Pai, eu sei que não foi para este tempo, não foi para este lugar que o Senhor me mandou. Eu não vou morrer aqui, então afasta de mim esse cálice da morte, porque não é aqui, eu vou morrer no madeiro. Mas contudo, Senhor, se o Senhor quiser que eu morra aqui no Getsemane, eu estou pronto. Então ele estava dizendo assim: Senhor, eu estou neste vale da aflição, mas contudo a tua vontade deve ser feita na minha vida em todo o tempo. Se você está passando por algum vale, eu imagino que esteja, ou se o Senhor está querendo que você passe pela porta do vale, você fica falando: ah, não vou, não, por aí não vou, não, por aí não vou. Porque você sabe que passar por debaixo desse batente, passar por debaixo da porta do vale, é humilhação. E você vai precisar depender de Deus e não mais da força do seu braço ou de qualquer outra pessoa. Quero dizer para você, depois do vale da humilhação, tem a glorificação. Olha para o seu irmão e diz: Deus tem bênção para a sua vida, exaltação, mas a exaltação não vai ser no vale. No vale ele vai moldar o seu caráter. Você tem resistido aos vales? Ou permitido que eles formem humildade e confiança no seu coração? A nossa grande dificuldade é que nós gostamos de repetir de ano. Nós gostamos de ser reprovados na nossa vida. Eu sei que a gente não gosta de ser reprovado na universidade, não gosta de ser reprovado lá no ensino médio. Quem aqui reprovou no ensino médio? Não precisa levantar a mão. Quem recebeu um presente do pai porque reprovou na faculdade? Uma promoção porque reprovou no Enem? Alguém recebeu aqui um carro novo porque reprovou no Enem? Não, ninguém gosta de ser reprovado.
E quando eu falo que nós gostamos de ser reprovados, não é porque nós gostamos, é que não entendendo que os vales são permitidos pelo próprio Deus, nós nos deixamos ser reprovados por conta da murmuração, por conta do orgulho e porque nós não queremos nos render. E quanto mais tempo nós demoramos para nos render no vale, mais tempo nós permaneceremos no vale. Eu vou usar um exemplo do pastor Josué. Posso, pastor? Pastor Josué foi fazer o Legendários. Quem estava no Legendários do pastor Josué? Oh, grande, muita gente. Então tem testemunha aqui, eu acho que alguns viram essa situação. Estava ele lá tentando sair do vale. Estava tentando sair do vale e ele estava tentando subir a montanha. E ele até conseguiu, né? Ele foi seguindo, foi seguindo. Daqui a pouco ele teve que se render e dizer, não consigo subir sozinho. E ele precisou ser rebocado para cima da montanha. Algum homem viu isso? Se vocês não sabiam, agora vocês estão sabendo. Eu sou assim mesmo, eu fico expondo aí meu marido. Ele precisou de alguém. Querido, no vale é o lugar onde a gente precisa de pessoas. E aí é onde está o maior trabalho de humilhação na nossa vida. É de nós reconhecermos que nós não vamos conseguir sair sozinha dali. Por exemplo, nós podemos estar num vale de depressão. Ah, não vou procurar um psicólogo, porque esse negócio de psicólogo aí, não, eu vou resolver isso sozinho. Podemos estar no vale dos vícios. Não, eu consigo, deixar de beber? Mas é só eu decidir. Eu só ainda não parei, porque eu ainda não decidi. Já ouviram isso? Não, eu não sou alcoólatra. Fumante? Não sou fumante, não. A hora que eu parar, eu jogo essa porcaria fora. E daí por quê? E por que ainda não jogou a porcaria fora? Você pode estar no vale da imoralidade. Pastora, mas foi Deus que me levou para o vale da imoralidade? Não. A imoralidade foi a porta que o Senhor levou você para a humilhação. Aonde Ele mostra para você os caminhos, as veredas que não estavam de acordo com os princípios. E agora você está ali no vale, você está tentando vencer, mas você não está conseguindo sozinho. Olha para o seu irmão e diz, no vale você precisa de pessoas. Se você entrou pela porta do vale, você precisa de pessoas para sair dele. Jesus precisou de pessoas no vale. Jesus convidou os discípulos para ir no Getsemane com ele. Ele diz, levante-se, vamos. Vamos, porque já se aproxima o meu inimigo já se aproxima. E aí ele chama os discípulos e os 11 o seguem até o Getsemane. E enquanto ele estava no Getsemane, ele foi buscar ajuda dos discípulos e ele encontrou os discípulos dormindo. Eu oro para que as pessoas que você convide para estar no vale com você estejam despertos, não estejam dormindo, que estejam percebendo que são pessoas que Deus levantou para ajudá-lo a restaurar essa porta na sua vida. Agora, se você tem pessoas no vale que só estão fazendo peso para você e que estão te levando cada vez mais para lugares aonde não vai te fazer sair do vale, foge deles. Porque tem gente que a gente tem que deixar para trás. Tem pessoas que nós precisamos deixar para trás. Porque elas não estão com a mesma intenção. Você quer sair do vale e quer subir. E há pessoas que querem permanecer no vale. Então, se você tem pessoas na sua vida que querem permanecer no vale, entregue-o nas mãos do Senhor e fala, eu estou indo, porque eu tenho um destino em Deus. E eu não estou falando em abandonar a esposa, abandonar marido, abandonar filhos. Não estou falando de abandono, eu estou falando de posicionamento. De posicionamento. Porque dentro da nossa casa pode ser que tenha um filho que ele não quer neste momento sair do vale. Aí você diz assim, não adianta servir a Jesus, sabe por quê? Porque olha só, Jesus nem resolveu o problema do meu filho. Ei, se você permanecer sentada no vale da depressão com seu filho, não só ele vai morrer no vale, como você também. Você tem que continuar. Fala para a pessoa que está do seu lado, você precisa continuar.
Jesus foi. Ei, vocês estão dormindo, despertem, despertem. Vem, vocês não podem velar 1 hora comigo. Ah, Jesus, tá bom, nós vamos velar. Jesus vai e ora um pouco mais, fala com o pai e tal. Volta lá. O que os abençoados estavam fazendo? Dormindo. E Jesus deixou de cumprir a missão? Jesus deixou de alcançar o seu destino profético por causa daqueles que estavam dormindo? Não, porque ele se posicionou no vale. E ele estava no vale da sombra da morte. Quinta porta, e com essa nós encerramos. Porta do monturo, ou do esterco. Esterco, lixo. Porta do monturo é a porta do arrependimento e da purificação. Era o local por onde o lixo era levado para fora da cidade. Quem restaurou a porta do monturo foi Malquias. A porta do monturo foi reparada por Malquias, filho de Recabe. Neemias capítulo 3, versículo 14. Malquias. Malquias significa pertencente ao rei. A porta do monturo é onde nós somos convidados à purificação, à libertação. E isso só vem com arrependimento e abandono de pecado. Tiago capítulo 4, versículo 8 diz: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o vosso coração. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Livremo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizade, desavença, ciúme, ira, egoísmo, dissensão, facção, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Você consegue se identificar com alguma dessas obras? Você percebe se no seu estilo de vida, no seu caráter, ainda alguma dessas obras se manifestam? Se sim, se pelo menos uma dessas obras se manifesta, significa que você tem que restaurar a porta do lixo, a porta do esterco. Nós estamos em processo de santificação, amém? Nós estamos em processo de purificação. Só que nós só somos purificados dos pecados que nós decidimos abandonar. E o abandono do pecado não depende do Espírito Santo. Fala para a pessoa que está do seu lado. Não é o Espírito Santo que vai te livrar do pecado. É a decisão de abandonar o pecado. Isso é uma parte que só eu e você podemos fazer. O Espírito Santo está ali para restaurar. E Ele está aguardando você dizer não para o pecado. A palavra de Deus diz: aquele que estiver disposto a vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Siga-me para onde? Siga-me para o lugar para onde eu fui. Foi pela porta do lixo que Jesus foi lançado fora da cidade. Olhe só o que a palavra de Deus traz. Hebreus capítulo 13, versículo 12 e 13. Hebreus 13, do versículo 12 ao versículo 13. Assim Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Foi pela porta do esterco, foi pela porta do monturo ou lixo que Jesus saiu com aquela cruz sobre os ombros.
Foi pela porta do lixo. A palavra de Deus diz que foi lançado sobre ele todas as nossas culpas, todas as nossas maldições, todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades. Então os religiosos da época, os guardas do templo, tomam Jesus e lançam-o fora da cidade. Ele não foi crucificado dentro dos muros de Jerusalém, ele foi jogado fora. Jesus foi jogado fora para que eu possa estar dentro da nova Jerusalém quando ele retornar da glória. Você não entendeu? Jesus foi jogado fora pelas portas da velha Jerusalém para que eu tenha direito de entrar pelas portas da nova Jerusalém, não agora mais como algo que não tem valor, porque ele levou sobre si todos os nossos pecados, mas para isso eu preciso decidir lançar sobre ele os meus pecados. E abandono de pecado passa por esse processo. Eu me identifico com a morte de Cristo na cruz. Cristo foi crucificado, ele foi morto em meu favor, e ele não deveria estar aqui. Quem deveria estar aqui sou eu. É a minha imoralidade, as minhas orgias, a minha idolatria, a minha ira, a minha dissensão, a minha inveja, o meu ódio. Sou eu que estou lá. Se identificar com Cristo na cruz é você olhar para ele e dizer: Jesus, não era para você estar aí, eu é que deveria estar aqui, porque fui eu que pequei. Não é você, não é o Senhor que deveria ser jogado fora pela porta do lixo. Eu que era um lixo, porque os meus pecados me tornaram podres. A palavra de Deus diz que a justiça humana é como trapo de imundícia. Então o homem mais justo da terra, a pessoa mais justa, a pessoa mais correta, a pessoa que tem o caráter mais ilibado, é considerado pelas escrituras como um trapo de imundícia. Mas Jesus, olhando para mim e para você, ele olha para você e ele diz: eu vou morrer no seu lugar, Henrique. Eu vou morrer no seu lugar, Saulo. Eu fui jogado pela porta do lixo para que você possa entrar pelas portas eternas e reinar comigo junto com meu Pai. Eu vou purificar você, eu vou santificar você, e por conta da minha santificação, porque Hebreus diz que ele se santificou em favor do povo. Que povo? Eu. Fala, eu. Ele se santificou em seu favor. Mas aí eu fico abraçado ao meu pecado. Eu gosto do meu pecado. Ai, eu gosto, ele me faz bem. Ele me acalma. Ele me traz tranquilidade. Eu gosto do meu pecado, ele me dá prazer. A minha alma anseia por isso que eu estou fazendo. Eu preciso alimentar a minha alma. E eu me abraço de tal forma ao meu pecado, que quando eu vejo o que a palavra de Deus fala sobre isso, eu digo: que Deus de acusação é este? Por que Deus me acusa tanto dos meus pecados? Não, Jesus não está te acusando do pecado. Jesus está dizendo: ei, eu já te tornei livre deste pecado, só falta você decidir largar. Só falta você decidir largar. Larga. Sai pela porta do lixo junto comigo. Pela porta da humilhação, porque aqui daí tem humilhação, aqui tem arrependimento, aqui tem confissão, aqui tem uma identificação. Eu sou isso, eu ainda tenho esta área que está me dominando. Você é escravo daquilo que te domina. Então, se você tem algo ainda que te domina, significa que eu também posso ter isso, significa que nós ainda não somos verdadeiramente livres. E a palavra de Deus diz que foi para isso que Cristo se manifestou, para desfazer todas as obras do diabo. E se nós crermos em Jesus, no Filho, nós seremos verdadeiramente livres. Se tem algo que me domina, significa que eu sou escravo ainda do pecado. Bate no ombro da pessoa que está do seu lado e pergunta:
O que tem te dominado? Que lixo espiritual você precisa retirar hoje? É hoje, não é amanhã da sua vida. Porque a procrastinação faz com que o pecado de hoje se torne iniquidade amanhã. Porque a iniquidade ela é um engrossamento das raízes do pecado. Eu peco hoje. Ok, tudo bem. Eu resbalei um pouquinho, escorreguei um pouquinho. Tá tudo bem, mas tudo certo aí, né, Senhor? Valeu, tá? Eu sei que Jesus morreu na cruz por mim, tá perdoado, tá bom, vou continuar. Semana que vem eu, de novo. Mês que vem, de novo. E de novo. E de novo. O que está fazendo? Você está engrossando as raízes e isso se torna iniquidade. E isso pode levar a você gerar uma raiz geracional para toda a sua descendência. Olha para quem está do seu lado e diz: nós somos verdadeiramente livres quando decidimos sair pelas portas do lixo juntamente com Jesus. E para onde ele foi quando ele saiu pelas portas do lixo? Ele foi brigar com os inimigos dele. Ele foi para a cruz. João capítulo 19, versículo 17, mostra a crucificação. Então não existe purificação sem santificação. Sem crucificação. Há um evangelho sendo pregado que a cruz já não está no centro. E não é só no centro do palco. Já não está no centro da mensagem. Há um evangelho sendo pregado de que você pode massagear o seu ego nas mensagens e sair muito feliz, porque afinal de contas Deus quer que você seja feliz. Não, eu não vou dizer algo ao contrário para você. Deus não quer que você seja feliz, Deus quer que você seja santo. E a santidade muitas vezes não te faz feliz, Luiz. A santidade muitas vezes não te faz feliz, Leonardo. A santidade não vai trazer isso que a sua alma está buscando. A sua alma está buscando felicidade, enquanto o seu espírito está buscando a alegria. Porque é a alegria que vai gerar força em você. É a alegria que vai te fortalecer. A alegria que é a tua força. Então a tua alma quer ser feliz e o teu espírito quer ser alegre. E é a sua decisão de passar pela porta do lixo e de largar ali tudo que ainda te domina, que vai verdadeiramente transformar você e você se tornar livre. Tem coisas que é muito bom. Vai dizer que é fácil você ser ofendido por alguém? É bom você ser ofendido por alguém, Saulo? E você ser constrangido pelo Espírito Santo, e na mesma noite você entrar em contato e falar assim: meu irmão, você me ofendeu lá na celebração, mas eu quero te pedir perdão, porque eu fiquei ofendido com você. É fácil? É bom? A sua alma fica assim: uau, uau, uau? É claro que não. A sua alma iria ficar uau, 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 se aquele que te ofendeu chegasse até você: meu irmão Saulo, eu amo tanto você, me perdoe, que palavra maldita que eu dei para você. Me perdoe, quero recolher essa palavra. Não é? Uau, uau, uau! Só que o evangelho é isso, o evangelho vai na contramão da nossa alma. Querido, nós fomos chamados filho de Deus, porque dentro de nós há a essência de Deus. E a essência de Deus não é alma, a essência de Deus é espírito. Nós somos espírito. Então Deus está trabalhando para que espiritualmente nós sejamos fortalecidos, nos tornemos como Ele, tenhamos um caráter manifestado, o mesmo caráter do Pai, e aí a vida abundante recairá sobre a nossa vida. Simples assim. Viu como é simples?
É simples você ter vida abundante no seu casamento. É simples você ter vida abundante na sua vida financeira. É simples você ter vida abundante no seu ministério. É só você morrer. É só você morrer para a sua vontade. É só você morrer para os desejos da sua alma. Porque todas essas obras de Gálatas, capítulo 5, versículo 19, têm a ver com a sua alma. O seu espírito não deseja ser imoral, o seu espírito não quer ser egoísta, o seu espírito não quer se irar, porque sabe que se irar você vai discutir com a tua mulher, e ela vai ficar 3 dias de cara virada com você, e aquilo que você mais gosta, com certeza ela vai dizer que não vai ter naqueles dias. Os casados entendem o que eu estou falando. O jantar, ela vai deixar você 3 dias sem jantar. E olha se ela for boazinha. Porque se ela ainda estiver caminhando aí nas obras nas obras da Jezabel, com certeza ela vai deixar 1 semana, 15 dias, né? Você sem jantar. Você entende do que eu estou falando? O seu espírito não quer ser irado. O seu espírito não quer o egoísmo, mas a sua alma quer. É a sua alma. E o que nós precisamos negar na porta do lixo são os desejos pecaminosos da nossa alma. Se coloca de pé. Por favor, equipe de louvor, pode subir. E nós vamos estar cantando mais uma vez aquela música. Santo, poderoso, Deus eterno. 3 portas. Hoje nós vimos 3 portas. A porta do lixo, que é a porta da crucificação, e a porta da libertação. Nós vimos a porta do vale, que é a porta do quebrantamento, e nós vimos a porta velha, que é a porta do retorno às práticas antigas, retorno aos princípios da palavra de Deus. Você que caminha já há bastante tempo com Jesus, ore para que o Espírito Santo sonde agora o seu coração e veja se porventura há caminhos que para você parecem perfeitos, mas você deixou de praticar as velhas obras aprendidas desde o início da sua conversão. Feche seus olhos. Enquanto a equipe começa a cantar, e ela vai começar, né? Ela vai começar, daqui a pouco ela vai começar. Feche seus olhos e vamos orar. Vamos orar. Espírito Santo, o Senhor nos conhece, o Senhor nos conhece tão profundamente. Não há palavras que eu possa trazer aqui nessa noite que traduza com exatidão o nosso coração, o coração de cada um dos filhos que estão aqui. Nós temos certeza, Espírito Santo, que o Senhor está nos conduzindo na restauração destas portas. Não é para reprovação e nem tampouco para lançar fora nenhum dos filhos, pois Jesus não lançou fora nenhum e ninguém que veio até Ele. A palavra do Senhor diz que de maneira nenhuma o Senhor lançaria fora aquele que de coração quebrantado viesse até o Senhor. E nessa noite nós vamos com o nosso coração quebrantado, todos nós que aqui estamos, independente do tempo de caminhada, independente da estação que estejamos vivendo, independente das portas que já foram restauradas ou daquelas que precisamos restaurar ainda, nós nos rendemos diante do Senhor e dizemos que nós sim queremos restaurar estas portas, porque nós queremos ser cada vez mais parecidos com o Senhor. Há uma porta que já se abriu e essa porta é Cristo, e nós entramos por esta porta. Não importa quanto tempo faz que tenhamos entrado, mas nós oramos agora para que o Teu Espírito lance luz aonde não estamos enxergando, lance luz aonde não estamos percebendo. O nosso coração é enganoso, Espírito Santo, mas nós sabemos que o Senhor traz discernimento para aqueles que te buscam, e nós oramos
Deus, nessa noite, porque nós nos voltamos para Ti, e a Tua palavra diz que o Senhor perdoaria os nossos pecados. Se nós nos arrependermos, o Senhor perdoaria e purificaria os nossos pecados. Espírito Santo, nessa noite, muitos dos meus irmãos estão passando por alguns vales. E assim como Jesus saiu pela porta do vale e foi para o Getsemane, e lá gotas de sangue caíram do nível de angústia que ele estava vivendo. Eu sei que aqui neste lugar tem homens e tem mulheres que estão angustiados, que estão passando por momentos tão difíceis, mas Espírito Santo, Tu és o nosso Paracletos, Tu és aquele que nos puxa, Tu és aquele que nos sustenta, Tu és aquele que nos fortalece, Tu és aquele que sempre está conosco, não importa o vale onde estejamos, mas também nos dê corações humildes, Espírito Santo. Nos leve a aprender com Jesus, que é manso e humilde, para reconhecer que em muitos vales nós precisamos uns dos outros, nós precisamos de ajuda. Dinamita, Espírito Santo, toda a estrutura de orgulho. Se porventura estamos querendo purificação, santificação com os nossos próprios esforços, nós abrimos mão hoje da nossa força, nós abrimos mão da nossa inteligência, nós abrimos mão da nossa capacidade, e nós nos rendemos diante do Senhor e dizemos: se o Senhor não estiver conosco, se o Senhor não subir conosco, nós não conseguiremos sair deste vale. Espírito Santo, eu oro por todos aqueles que estão no vale da depressão, por aqueles que estão no vale da enfermidade, por aqueles que estão no vale das dificuldades financeiras. Eu oro por aqueles que estão nos vales, papai, para que o Senhor possa liberar sobre a vida de cada um deles hoje a medida de quebrantamento, a medida de humildade, para que nós possamos, Senhor, nos levantar na força do Teu Espírito, nos levantar na força do Teu Espírito. Nós Te entronizamos sobre a nossa vida e sobre todas as portas da nossa vida, Senhor, assim como o Senhor usou aqueles homens junto com Neemias para restaurar as portas, que nós, Deus, como corpo de Cristo, como irmãos em Cristo, possamos contribuir uns com os outros para a reconstrução das portas do nosso coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Que bom ter você conosco até aqui. Nós somos a Igreja da Família Ceifa, uma casa centrada na Palavra de Deus e na família. Acredito que essa mensagem tocou o seu coração. Então agora quero te desafiar a dar passos de fé. E o primeiro passo é: arrependa-se, entregue a sua vida ao Senhor Jesus, para que Ele seja o seu Senhor e o seu Salvador. E comece uma nova jornada, uma novidade de vida com Ele, seguindo seus princípios. Se você, por algum motivo, esse é o segundo desafio, se afastou dos caminhos do Senhor, volte. Esse é meu convite. Aqui você tem uma casa, uma família, uma igreja de braços abertos para te receber e para você pertencer. E por fim, tão importante decida pelo batismo nas águas. É a sua decisão pública de fé. Isso é muito, muito pessoal. Jesus disse: aquele que crer e for batizado, esse será salvo. Se você disse sim para algum desses passos, algum desses desafios, fale com um dos nossos pastores, chame-nos no chat ou escaneie o QR Code que está na tela e siga conectado online. Nós temos conteúdos semanais no YouTube, no Instagram e no nosso aplicativo. Igreja da Família Ceifa, uma igreja para você pertencer. Que Deus te abençoe sempre.